Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Em 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, daquelas palavras trava-língua, capítulo 5, verso 17, um versículo muito comprido. Capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses, verso 17. Talvez não vai caber no telão. O que está escrito aí? Algumas versões dizem assim: orai sem cessar. Outras dizem assim: orem o tempo todo. Outras versões dizem assim: orem sempre. E todas querem dizer a mesma coisa. Parou de orar por quê? Ora sempre. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa, poderosa e viva palavra. Obrigado, Senhor, por esta palavra que aí está escrita, Senhor, que é tão poderosa, tão viva, tão eficaz. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No teu arsenal de armas para a guerra espiritual, você pode chamar a oração de uma bomba atômica. Você pode chamar a oração de uma bomba nuclear. E a oração, ela é, de fato, o que precede grandes moveres do Senhor sobre a vida da igreja, sobre a tua vida. Esta semana que antecede a ceia é a semana que a gente promove aqui na igreja a oração da igreja durante, então, todos os dias da semana, por 1 hora, nós estamos aqui e nós fechamos esse mover de oração que antecede a ceia no sábado pela madrugada. E o que nasceu a inspiração de pregar essa palavra foi porque sábado agora nós tivemos aqui o movimento, o mover chamado de repente um eco, que tem um significado de a palavra do Senhor ser falada nos céus e reverberar sobre a terra. Quando nós vemos Atos capítulo 2, que a palavra diz, de repente veio do céu um som, essa palavra som é eco, ou seja, o céu falou e a terra reverberou. E a gente utiliza esse nome porque a gente espera, a gente deseja, a gente almeja, a gente aguarda com grande expectativa um grande avivamento sobre a nossa nação, sobre a nossa terra, sobre a nossa geração. Nós cremos absolutamente que o Senhor está para derramar algo grandioso e poderoso, e tudo isto que o Senhor vai fazer é precedido por oração, e é por isso que estamos orando, e é por isso que estamos desenvolvendo uma cultura de oração. É por isso que nos últimos tempos nós como igreja estamos incentivando a oração. E é porque a palavra de Deus, eu escolhi um versículo que é mínimo, que é pequenininho, que é só uma frase: ore continuamente, mas a verdade é que a oração está difundida em toda a Escritura. Aonde você vai na Escritura e vai ver homens e mulheres de Deus, você vai ver relacionamento com Deus através da oração. Você vai ver comunicação através da oração, você vai ver a oração trazendo respostas, você vai ver o poder da oração. Nas guerras espirituais que nós travamos nas regiões celestiais, a nossa oração é uma bomba atômica. A nossa oração destrói todas as armas do adversário, a nossa oração conquista os territórios dos adversários, a nossa oração faz com que o Senhor entre nas nossas causas e nas nossas lutas, e a nossa guerra que é nessas regiões celestiais. A oração então, ela é fundamental. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? A oração, eu acho que está me faltando retorno aqui, por favor, um pouquinho de retorno. A oração então, ela é essencial. Pois bem, no final de semana agora nós estivemos orando e eu fiquei muito feliz, assim, porque eu percebi que houve um acréscimo, né? A gente sabe que a oração não é para todos, a gente sabe que a oração não é de todo mundo, a oração está disponível para todos, mas o fato é que nem todo mundo se desperta para a oração.
quando a gente vê Atos capítulo 2, que 120 estavam na casa orando, esperando o grande dia do Senhor, prometido por Jesus, que ressuscitou e disse: olha, eu virei com o Espírito e derramarei o Espírito sobre vocês, mas fiquem em Jerusalém até que alguma coisa aconteça, não parem de orar, até que alguma coisa aconteça, não parem de interceder, até que, espere, Jesus não disse quando, Jesus disse até que. E quando ele falou isto, numa única oportunidade, tinham mais de 500 pessoas ouvindo, e não era Jesus antes da cruz, era Jesus depois da cruz. O que você faria se Jesus chegasse para você e dissesse assim: faça algo agora, depois de ressuscitado? A nossa primeira palavra talvez seria: eu vou fazer imediatamente o que ele pedir, qualquer coisa que ele pedir. Jesus ressuscitado diante de mim? O fato é que Jesus apareceu ressuscitado diante de mais de 500, e no dia do grande mover do Espírito tinha 120, onde é que estavam os 380? Os 380 outros, cada um provavelmente tem alguma desculpa. Jesus talvez dá uma dica nas parábolas que ele diz: olha, um disse: eu não posso ir porque eu tenho que cuidar da terra que eu comprei, não posso ir porque eu acabei de casar, não posso ir porque eu tenho outras atividades, não posso ir porque eu não estou muito bem, me sentindo muito bem. Mas o fato é que no dia efetivamente tinham 120, porque a oração, por mais que eu esteja falando aqui para todos nós, infelizmente não serão todos que vão pegar isso no Espírito, mas aqueles que pegarem terão uma bomba nuclear na mão. Aqueles que entenderem terão um poder de acesso no reino de Deus e no mundo espiritual diferente, e que de fato te dá uma capacidade de te tornar mais forte do que o teu inimigo. O poder da oração. A oração, ela é essencial, a oração é fundamental. E a oração é algo que a maior parte das pessoas não faz. E não faz não é nem porque não querem fazer, muitos não fazem porque não têm a compreensão, o entendimento do valor da oração, a compreensão e o conhecimento sobre a importância da oração. Eu tenho certeza que se eu pegar agora o microfone aqui e chamar aleatoriamente qualquer pessoa aqui entre nós, a chance, a probabilidade de eu chamar alguém que vai se tremer inteiro é enorme. Se eu chamar para fazer uma oração aqui na frente, vai ficar temeroso, talvez vai balançar as pernas, talvez vai ficar desesperada. Talvez só de eu mencionar aqui: vem cá, faz uma oração, você já está pensando: pelo amor de Deus, não me chama, não me chama, não me chama, não me chama. E por que isso acontece? Porque infelizmente nós não temos uma intimidade, nós não temos um relacionamento de oração, nós não temos uma prática, e tudo que nos é, de certa forma, estranho, nos dá insegurança. Então a insegurança, você pode chamar de microfone, você pode dizer que é público, mas não é, na verdade é a falta de relacionamento, de intimidade com a oração. Eu, como pastor de igreja, por exemplo, sempre sobra para mim, quando eu estou numa casa, quando eu estou num lugar, quando a gente vai em algum lugar assim, que vamos fazer uma oração, na maior parte das vezes, praticamente todas as vezes, diz assim: ô pastor, faz uma oração aí. Algumas vezes é por honra, e eu, glória a Deus, é uma honra que estão me dando, que bom poder orar para abençoar essa casa, abençoar, mas na maior parte das vezes é transferência de responsabilidade. Na maior parte das vezes é medo, é vergonha de orar. Então está ali o pastor: ora tu, pastor, ora. Não tem nada a ver com honra, com prestação de dignidade, nada, é só transferência de responsabilidade de alguém que não está acostumado a orar, não ora, não tem intimidade com Deus, e aí quando vê alguém que ora, diz assim: ora por mim, ora para mim, ora no meu lugar, ora. E aí perde a oportunidade de se relacionar com Deus. E a minha tentativa nesta manhã, já que é culto de ceia, eu vou viajar, ficar o mês todo fora, então deixar essa arma poderosa na sua mão, que vai mudar a tua vida, mudar a história da tua família, mudar as coisas que você vive e te dar um novo acesso. O entendimento sobre a importância da oração. Não conhecer a oração já é algo milenar dos discípulos. Aqueles que andam com Jesus já há muito tempo têm esse questionamento sobre como orar, de que jeito orar. Os discípulos de Jesus, certa vez Jesus estava orando, eles estavam observando Jesus, e um dos discípulos disse assim: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. Ou seja, os discípulos de Cristo já tinham uma dificuldade de como orar, não sabiam como orar, e muitos de nós somos assim, não temos a ferramenta na mão, porque não sabemos utilizar, não sabemos como fazer, temos a liberdade para fazer, mas é como um carro que você compra e não aprendeu a dirigir ainda, fica lindo lá na garagem, pode te levar a muitos lugares, você pode fazer viagens, você pode usufruir, você pode trabalhar com ele, mas se você não sabe dirigir, é algo lindo que não tem utilidade alguma, está lá ocupando espaço, tem poder,
mas não tem utilidade porque você não sabe usar, você não consegue usar. A oração é isto, extremamente poderosa. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa. Justo é todo aquele que foi justificado por Cristo. Quem está em Cristo Jesus? A tua oração é poderosa, mas você precisa saber usar, você precisa orar, você precisa se relacionar. E aí Jesus vem e diz: então eu vou ensinar vocês, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos inimigos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Jesus ensinou essa oração como um arquétipo, não como um mantra. Muita gente sabe essa oração de cor, mas é um mantra, quando na verdade ela deveria ser um modelo. Tanto é que Jesus disse assim: quando vocês orarem, não façam como os pagãos que ficam sempre repetindo a mesma coisa, pensando que por isso serão ouvidos. Então tem gente que, não, eu sei orar, vamos fazer uma oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É um mantra. Ora 3 vezes por dia: Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus está dando aquela oração como um modelo, Jesus está ensinando os seus discípulos como orar. Jesus está ensinando o que é oração. Jesus está fazendo uma oração, mas para trazer princípios da oração. E o primeiro princípio da oração, que precisa ficar bem claro dentro de nós, é que a oração é adoração. A oração é reconhecimento, a oração é louvor, a oração é glorificação do nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando nós oramos, nós adoramos ao Senhor. Todas as vezes que você adora o Senhor, você está orando. Sabe essa canção que nós fizemos agora de louvor, de palavras que glorificam o nome do Senhor? Não deixa de ser oração. Às vezes você está orando e você não está nem de joelho, você está cantando uma canção, mas você está cantando para o Senhor. Às vezes você está orando num pensamento, numa condição de falando palavras, dizendo, bendizendo, exaltando, agradecendo, glorificando. A oração da igreja é uma oração que entra na presença do Senhor com reverência e adoração. Nós começamos todas as orações, ou deveríamos começar todas as nossas orações adorando ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, exaltado seja o Senhor, glorioso é o Senhor, bendito é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, digno é o Senhor, louvado é o Senhor. A palavra diz que nos céus existe uma oração contínua de serafins que voam diante do trono do Senhor e dizem: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a terra inteira está cheia da sua glória. Os 24 anciãos, os seres viventes que se assentam e que estão em torno do trono do Senhor, declaram: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Então a oração é um lugar que a gente entra, sobretudo glorificando ao Senhor. É o primeiro princípio da oração, é o primeiro lugar da oração. Muitas vezes a gente não sabe usar a oração, porque a gente já entra na oração determinando coisas. A gente já entra na oração conversando como a gente está conversando com o Zé da esquina. Não, a gente está falando com aquele que se assenta num trono de glória e de poder. A gente está falando com um Pai cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, mas um Pai que merece reverência. É porque nós somos uma geração já deturpada quanto à maternidade, quanto à paternidade. Nós já temos protocolos quebrados em relação ao relacionamento que a gente deveria ter com os nossos pais, de desrespeito, de rebeldia. Mas em Deus a gente chega assim, não se trata de medo, se trata de respeito, se trata de reverência. Uma igreja que reconhece. Sabe quando é que a gente consegue adorar ao Senhor? Quando a gente reconhece o que o Senhor fez por nós. Não tem como ter recebido do Senhor e não reconhecer a sua grandeza. Não tem como desfrutar do Senhor, da sua bondade e não reconhecer a sua magnitude. E a gente só expressa isso na oração: Senhor obrigado, Senhor glorioso, Senhor maravilhoso. Esse é o primeiro passo da oração. O segundo ponto importante da oração, Jesus diz assim:
venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade como é aí nos céus, aqui na terra. Ou seja, a oração é sobretudo um eis-me aqui. A oração é um eis-me aqui. A oração é um Senhor grande, poderoso, eis-me aqui. Oração é, antes de apresentar demandas, apresentar-se a si mesmo como alguém que está disponível para o Senhor. Antes de apresentar demandas, apresentar-se a si mesmo como alguém que se sujeita à vontade do Senhor. Antes de dizer que o Senhor precisa abençoar os nossos planos, dizer: Senhor, equilibra, equaliza os meus planos com os teus. Que os teus planos, Senhor, sejam superiores aos meus. O Senhor pode abençoar profundamente os teus planos. A Bíblia diz: consagre tudo que você faz ao Senhor, e os teus planos serão bem-sucedidos. Mas existem coisas que talvez você esteja achando que vai abafar, que vai abalar, e o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, sabe que vai dar errado, mas Ele é um Deus que, se você não disser: Senhor, faça a tua vontade, Ele vai deixar você fazer do jeito que você quiser. Então a oração é um lugar onde a gente entra nos colocando, sim, num eis-me aqui. A oração é um lugar onde a gente serve ao Senhor. Por que eu estava brincando aqui sobre a questão do momento? Os nossos cultos são sempre muito dinâmicos, nós priorizamos. Se você está vindo hoje pela primeira vez, talvez você ache que o culto está muito longo. Se você vier a outros cultos, você vai ver que o nosso culto é tradicionalmente louvor, palavra, oferta e amém. E na ceia a gente traz então essas dinâmicas maiores, porque como comunidade nós temos coisas que acontecem e a gente traz, e é importante. Mas eu já vi gente dizendo: eu não gosto da ceia porque a ceia tem muita enrolação. Eu não gosto da ceia porque a ceia trata de muitas coisas. Eu gosto só de chegar lá. Você sabe o que é isto? Porque a gente tem que procurar a causa das coisas. Isto já é uma deformação por conta de uma filosofia chamada antropocentrismo, aonde o ser humano se torna o centro de todas as coisas, aonde essa filosofia coloca o ser humano como o centro do universo, aonde ele precisa ser servido em todas as coisas. Então tudo que não está me servindo me incomoda, tudo que aparentemente não está me dando um benefício particular, prioritário, me incomoda. Antropocentrismo. E no Evangelho é cristocentrismo. No Evangelho é Senhor Jesus no centro de todas as coisas. No Evangelho, quando eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou me colocando nesse lugar de sujeição e de serviço. No Evangelho eu estou, e na oração, entendendo para que eu fui criado. O ser humano, ele tem de Deus sim um privilégio de ter sido a imagem e a semelhança, de ter a habilidade que nós temos, de ser como nós somos. Talvez na criação, muito provavelmente nós podemos chamar a raça humana de a joia da coroa da criação, mas a criação, a criatura nunca será mais importante do que o Criador. A obra nunca será mais importante do que o autor. E muitas vezes nós não entendemos esse lugar, e por causa do antropocentrismo, a nossa oração é: eu determino. A nossa oração é: Senhor, faça de acordo com a minha vontade, tem que fazer e pronto. Senhor, eu estou aqui porque eu quero que seja desse jeito, seja assim, seja assado. E isto promove uma incapacidade de utilizar-se desta arma poderosa. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode ter as melhores intenções ao teu respeito, mas o que é bom, agradável e perfeito chama-se vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quando nós nos colocamos nesse lugar, nós nos tornamos, e nós voltamos para a identidade. O ser humano, por mais que ele seja especial aos olhos de Deus, ele foi criado para servir. E quem não entende o valor do serviço, não presta para nada. Quem não entende? Eu estava ali agora, antes de pregar, o pastor Jean estava chorando ali, porque um dos que se formaram aqui, o Marcelo, ele venceu lutas que você não faz ideia.
Você sabia que lá dentro do Vale Ebenezer, a mãe dele faleceu? E a mãe dele era a maior incentivadora da saída dele das drogas. Ele teve que sair do vale para poder ir sepultar a mãe, e voltou para o Vale Ebenezer e venceu. Glória a Deus pela vida do Marcelo. O antropocentrista se incomoda: meu Deus, quando é que vai vir a palavra? Porque eu preciso de uma palavra, eu preciso resolver minha vida, é a minha vida, é as minhas coisas, meu Deus do céu, não aguento perder tempo, é muita falação. É porque está preocupado só consigo. Quando a palavra diz que nós somos chamados para edificar vidas, quando a palavra diz que o segredo da felicidade é dar e não receber. Hoje muita gente insatisfeita porque cresceu nesse sistema corrompido, mundano, desqualificado da filosofia antropocentrista, e aí porque quer tudo para si, tudo do seu jeito, tudo da sua forma, conquista tudo, faz a vontade, a sua própria vontade, coloca todos para fazer a sua vontade, e quando conquista aquele vazio enorme, meu Deus, eu não consigo encontrar a felicidade. Claro, a felicidade está em se esvaziar, a felicidade está em servir. Quando eu vou para a oração, eu começo a me tornar quem eu sou. Na oração eu descubro, ou eu me reencontro com a minha identidade. Na oração eu entendo o que Jesus Cristo fez. Ele sim Senhor, Ele sim Deus, Ele sim Rei, Ele sim soberano, Ele sim assentado, Ele sim o maior. Disse Paulo aos Filipenses no capítulo 2, que não considerou ser nada disso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, quando foi servo, tornou-se semelhante aos homens. Homem que não é servo é semelhante a quê? Homem que não é servo, mulher que não serve, perdeu a sua identidade, e perdeu a sua capacidade de plenitude. E é na oração que a gente volta para esse lugar. É na oração que a gente se coloca: Senhor, seja feita a tua vontade, eis-me aqui, olha a minha vida, me coloco à tua disposição, me coloco para fazer. E uma vez que esse entendimento está, óbvio que oração também é lugar de demandas, oração também é lugar de petição, oração é lugar de proteção. Você sabia que a tua oração protege? A tua oração, ela te livra. Jesus disse assim: estejam atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Oração é escape. Oração é lugar de refúgio no Senhor. Tem coisas que você só vai escapar porque você orou. Tem coisas que você escapou porque você orou. A armadilha estava montada, a arapuca estava feita, as coisas que iam acontecer eram terríveis, mas você orou, e porque você orou, Deus desarmou. Oração é escape. Jesus disse: orem para que vocês possam escapar. Orem. Então, ora pela tua casa, ora pelos teus filhos, ora pela tua esposa. Eu já cansei de dar o meu testemunho aqui, eu só estou aqui, eu escapei porque alguém orou. Eu escapei porque pessoas intercederam. Eu escapei porque eu tive oração de gente que orou por mim. O pastor Fabiano está aqui, é um deles, orou muito tempo. Orou já até contra a vontade dele, dizendo assim: eu acho que não vai acontecer nada, mas ele permaneceu orando, e orou e aconteceu. Oração é escape. A palavra diz lá em Jó que quando você ora, quando você serve a Deus, Deus livra até aquele que não é inocente. Talvez você seja hoje um intercessor, Deus está te levantando como alguém de oração. Ore, ore, porque vai escapar tu e vai escapar tua casa, em nome de Jesus. Não pare de orar, ore continuamente, ore sem cessar, ore até que de repente aconteça algo. Ore. E depois que a gente se coloca nesse lugar, então a oração, ela é de fato lugar de petições, é lugar de apresentação de projetos, de sonhos. Tem coisas que você não tem porque você não pede, porque você não ora. Jesus disse assim: ó, peçam e vos será dado. Jesus estava falando de oração.
Jesus estava dizendo que aquele que adora, aquele que celebra, aquele que reconhece quem Deus é, aquele que é filho de Deus, aquele que é herdeiro, aquele que é herdeira, aquele que se coloca à disposição, aquele que está a serviço do corpo, aquele que o Senhor pode contar com ele, que tem as suas demandas e as suas necessidades, diz a palavra do Senhor: peçam. O que a gente pede? A gente está falando com gente madura, amém? Eu estou falando numa igreja, eu estou falando para um povo que já é maduro. O que a gente pede? Tiago vai dizer assim: vocês não têm porque não pedem, quando pede não recebe, porque pede por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Jesus está dizendo: peçam e vos será dado. Na oração do Pai Nosso, o arquétipo que não é mantra, Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Jesus está ensinando? Jesus está dizendo que tudo aquilo que é necessário, o Pai dará àquele que pedir. Tudo aquilo que é essencial, o Pai dará àquele que pedir. A oração é um lugar aonde aquele ou aquela que é filho de Deus pede, já sai dali na certeza que recebeu. Você entendeu o que eu estou falando? Jesus disse assim, ó: quando vocês pedirem, creiam que já o receberam e assim sucederá. Quando pedir, não precisa ficar repetindo, você pede e você já sai dali sabendo que recebeu. Pedir o quê? Tudo que é necessário para o cumprimento do propósito de Deus essencial para a minha vida na terra. São várias coisas. Dentre elas, bem-estar. Se tem uma coisa essencial para você viver, e para você desfrutar, e para você resolver, e para você avançar, e para você se desenvolver, e para você adquirir, e seja o que for, é bem-estar. Se você não estiver bem de cabeça, se você não estiver bem de alma, se você não estiver bem de coração, se você não estiver bem consigo, se você não estiver bem com a tua esposa, eu pelo menos lá em casa, se dá treta lá em casa, nem pregar eu consigo. Já chamo alguém, prega aí para mim, aí, porque não dá. Eu preciso estar de bem-estar, preciso estar de bem comigo, preciso estar bem. É essencial para eu fazer o que eu estou fazendo. Por que eu estou pregando sobre oração hoje? Eu já estou com vontade de pregar sobre oração há muito tempo, mas o meu coração não estava bom para pregar. Algum tempo atrás eu estava com o coração de pregar a palavra sobre oração, mas aquele coração assim: ó, seus miseráveis, vocês têm que orar, porque tem coisa para acontecer que não está acontecendo, porque vocês não oram. Hoje eu estou pregando porque o meu coração está feliz, eu estou vendo a igreja reagindo à oração. Então esse bem-estar me leva a pregar, fortalecendo, dizendo aí: continua, incentivar você a continuar, porque vai dar resultado. De repente nós vamos ouvir do céu um som, aqui no meio dessa igreja, e o Senhor vai descer com grande poder e glória, e grandes coisas acontecerão, por causa da oração que precedeu tudo isso. Oração. Bem-estar é fundamental. Então pede, meu irmão: Senhor, eu não estou bem. O bem-estar vai te levar a trabalhar melhor, o bem-estar vai te levar a produzir melhor, o bem-estar vai te levar a dormir melhor, o bem-estar vai te levar a pensar, a negociar. Bem-estar é essencial, faz parte do shalom de Deus. Sabe a paz de Deus, o shalom de Deus, está incluído ali o bem-estar. Você sabe uma outra coisa essencial? Saúde. Saúde é fundamental. Saúde é o que dá ao nosso corpo a capacidade de andarmos nesta terra e realizarmos o que precisamos realizar. Nós somos seres espirituais, mas nós temos um veículo, nós temos um carro, nós temos um meio de locomoção durante o tempo que estivermos na terra, e a gasolina desse carro é saúde. A capacidade desse carro é a saúde. Peça saúde, peça saúde ao Senhor, peça instruções para você cuidar da saúde, peça discernimento e consciência sobre a proteção da saúde. Saúde é uma coisa fundamental. Nós vivemos num país, por exemplo, em que a saúde pública não se compara com a saúde privada, por exemplo. Você tem filhos, você tem vida de trabalho, você depende da tua saúde para trabalhar. Peça ao Senhor capacidade de poder investir talvez num plano de saúde, talvez arrumar um emprego num lugar que dê plano de saúde, talvez você produzir de certa forma e de tal forma que você consiga promover isso para os seus. Peça, não tem porque não pede.
Não tem por que não ora. Tem coisas que a gente está sofrendo, padecendo, e nós temos acesso ao Senhor por meio da oração, mas a gente não ora. Nós temos uma mente escrava, uma mente de bastardos. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é filho de Deus. Uma mente muitas vezes franciscana, que colocaram em nós um sentimento e um conceito dentro de nós, de que nós não temos direitos às coisas do Senhor. Ei, em nome de Jesus, você é filho, peça. Você sabe outra coisa que é fundamental para a tua vida? Segurança. Segurança é algo que o Senhor quer dar para você, para sua casa, para os teus. A palavra diz que os anjos do Senhor se acercam, se assentam, se estão acampados ao redor daqueles que temem o Senhor. Segurança do Senhor, proteção do Senhor. Às vezes nós estamos acreditando mais em governos, em políticas públicas de segurança do que no nosso Senhor. Às vezes nós confiamos mais em homens, em carros e cavalos do que em Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus da proteção, o Deus que nos guarda debaixo da sua sombra, das suas asas, e nesse lugar nós estamos seguros. Segurança. Às vezes a tua insegurança não tem a ver com uma questão pública, mas tem a ver com uma insegurança particular, pessoal, uma insegurança em relação ao dom, ao ministério, ao chamado que Deus te deu, uma insegurança profissional, uma insegurança relacional, de relacionamento. Talvez você esteja aí solteiro, solteira, por insegurança, tem insegurança, tem medo de chegar. Você já orou? Senhor, me dá aí uma capacidade de chegar na gata, Senhor, me dá uma capacidade. O Senhor vai olhar, tá, mas para que é? É para prazeres mundanos ou é para formar família? Não, é para formar família, Senhor, eu estou afim mesmo. Então tá, pega aí, vou te transformar então no cara que vai chegar e vai conquistar. Segurança, autoestima. Não se trata de presunção e de prepotência, mas se trata de reconhecimento de quem você é. Você precisa estar seguro para poder desfrutar de certas coisas na vida. E Deus dá, é essencial, gente. Eu estou falando de coisas essenciais. Aonde é que Deus dá? Na oração. Peçam. Pedir é o lugar na oração onde aquele que faz isto já sabe que recebeu. Uma outra coisa essencial: paz. A paz é fundamental para nós realizarmos as coisas. A paz é fundamental para nós decidirmos. Quem tem decisões para fazer, para tomar aqui durante a semana, durante o mês? Decisões importantes. O que diz a palavra? Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz das tuas decisões. Paz é fundamental. Jesus disse assim, ó: deixo a vocês a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. A palavra diz que o Senhor é aquele que nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Agora, onde é que o Senhor dá? Na oração, minha filha. Ora, Senhor, se é da tua vontade, me dá paz. Senhor, se for para fazer, me dá paz. Senhor, se é para eu ir, me dá paz. Se for para eu comprar, me dá paz. Se for para eu vender, me dá paz. Se for para realizar, Senhor, eu preciso de paz. Se não tem, não vai. Se tem, acredite que o Senhor te respondeu. Muitas coisas que eu fiz na minha vida, eu não vi um anjo descer e dizer assim, ó: Fernando, assim te diz o Senhor, vai lá e faz. Não, eu orei ao Senhor: Senhor, para mim a tua paz é o que me guarda. A tua paz para mim é a resposta. E se não for, Senhor, fique bem sinalizado aí que não é para ir. E tem coisa, meu irmão, que eu sei que não é de Deus só por causa da confusão que se cria em volta. Porque quando é de Deus tem graça, quando é de Deus tem favor, quando é de Deus tem paz, quando é de Deus acontece. Quando é de Deus você fica até surpreendido, porque excede o entendimento. Tinha tudo para a pessoa tentar se aproveitar, ou para tentar vender mais caro, ou tentar fazer de outra forma, mas você começa a ver um espírito pacífico, um espírito de reconciliação, um espírito que ajuda. Isto é o Senhor. Mas ora, senão você não vai desfrutar disso. Você tem uma bomba atômica no arsenal e não usa. Paz.
E aí você junta tudo isto a uma necessidade essencial que todos nós precisamos para poder desfrutar da plenitude: prosperidade. A palavra prosperidade foi muito deturpada, inclusive dentro do ambiente religioso. Mas eu te dei aqui 5 elementos daquilo que nós chamamos de shalom. Quando Deus diz assim, ó, minha paz deixo a vocês, a palavra no original, no hebraico, é shalom, que é segurança, bem-estar, paz, saúde e prosperidade. Quando um judeu falar para você shalom, quando nós como cristãos dissermos assim, a paz do Senhor, a paz do Senhor, ela vem com isto tudo dentro dela. Quando eu digo para você assim, a paz do Senhor, eu não estou fazendo um mantra. Tem muita gente que também ri da paz do Senhor. Não é mantra, é uma bênção. Que a paz do Senhor esteja. Quando eu chego assim para a igreja e digo assim, ó, que a paz do Senhor esteja sobre você, eu estou dizendo que a segurança do Senhor esteja sobre você, que o bem-estar do Senhor esteja sobre você, que a saúde do Senhor esteja sobre você, que a paz de fato esteja sobre você, e que a prosperidade dos céus esteja sobre você. E a prosperidade não é quanto você ganha, mas é o que você é capaz de fazer com o que você ganha. Prosperidade é o Senhor te dando a capacidade de realizar plenamente o teu objetivo. Bem-estar, às vezes custa caro. Às vezes o bem-estar que você precisa é de uma viagem de férias. Às vezes é de fato desligar e poder viajar e fazer uma viagem com a tua família e dar aquela descansada. É essencial para a renovação da sua força. E às vezes o que está te impedindo de fazer isso é condição econômica, financeira, porque prosperidade diz respeito a isso. O Senhor olha para você e pensa, ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Ele vai se acabar, vai usar droga, vai se perder, vai voltar para o mundo? Não, ele está investindo na família dele, ele está investindo no bem-estar da casa dele, ele está investindo na renovação da força de toda a casa, na comunhão da casa. Tem vezes que é necessário esse tipo de coisa. Em nome de Jesus, peça e o Senhor vai te dar. Para onde você quer ir? O que você quer viajar? O que você quer conhecer? Tem a ver com bem-estar da tua casa, dos teus, da tua formação cultural. Tem coisas, meu irmão, que você não vai encontrar numa escola, numa universidade, você vai encontrar numa viagem de cultura e de conhecimento. Isso custa dinheiro. O Senhor quer te prosperar para que você chegue nesse lugar. Saúde, eu acabei de falar de saúde. Ainda na nossa cidade nós temos uma saúde adequada, ainda de certa forma boa, mas existem muitos lugares que a saúde é deplorável. Um plano de saúde custa caro. Em nome de Jesus, o Senhor vai te prosperar para que você possa ter essa condição de dar uma segurança de saúde para os teus filhos, para a tua casa. Faz parte, ora, pede crendo que já recebeu. Proteção, segurança. Talvez você more num lugar que as questões de segurança daquele lugar são dificultosas, difíceis. Peça ao Senhor capacidade de você investir na segurança daquele lugar. Na paz de espírito, prosperidade faz parte do pacote. Peça. O Senhor vai olhar o teu coração. Ah, pede e não recebe. Por quê? Porque muitas vezes, eu volto a dizer, o que a gente está pedindo ao Senhor tem a ver só conosco, com o nosso individualismo, com o nosso egoísmo, com o nosso antropocentrismo. A gente está pedindo coisas ao Senhor que não dizem respeito à edificação de nada. Prosperidade sem propósito é pecado. Prosperidade sem um propósito se torna algo pecaminoso, nos faz se perder. Tem gente que ainda não prosperou porque não entendeu por que o Senhor quer te prosperar. O Senhor quer te prosperar para te tornar uma fonte abençoadora. Olha o que Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Não é que nós fazemos para Deus nos abençoar, Deus primeiro nos abençoa, mas Deus disse a Abraão: eu vou te abençoar, mas tu vais se tornar uma bênção. O propósito de Deus nos abençoar é nos tornar abençoadores. O propósito do Senhor tornar a tua empresa uma mega empresa é para que a tua empresa ajude pessoas, mude vidas, transforme a partir dos teus funcionários, que você seja um patrão justo, que pague o salário justo de cada um, que dê o que lhe é cada um de direito, que seja um favorecedor de pessoas que estão servindo aquilo que você está construindo, que seja assim em nome de Jesus e que transborde para além disto. A própria igreja diz a palavra diz que a igreja do Senhor, ela prospera para que ela seja um agente de socorro e de auxílio para aqueles que dentro dela, primeiramente dentro dela, estão em dificuldades, e se não houver necessitados dentro, então ela ajuda fora. Atos 2, quando o Espírito desceu, não havia necessitados entre eles. Eu sempre falo isso. Se nós tivermos pessoas necessitadas dentro da igreja, a menos que a gente não saiba, porque às vezes a gente não sabe,
Mas se nós ficarmos sabendo que temos pessoas em necessidade extrema, básica no nosso dia a dia dentro da igreja, nós temos a obrigação de resolver. Você sabia que problema de política pública, de fome no mundo, não é problema de política, é problema da igreja? Sabe por que existe fome no mundo? Porque a igreja não entende o papel dela. Jesus disse assim, não se preocupem quanto ao que comer. Foi Jesus quem falou. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Se nós nos preocuparmos e nos interessarmos em sermos agentes que matam fome, não haverá famintos entre nós. Porque o Senhor nos dá pão para comermos e para sobrar. Lembra da multiplicação de pão? Sobrou, diz a palavra. E Deus disse, ajunte para que não haja desperdício. Sempre sobra quando Deus faz. Agora a gente tem que ter essa consciência. Onde é que a gente tem essa consciência? Na oração. Quando eu começo a orar, eu começo a ajustar o meu coração, porque o Espírito começa a falar comigo. Diz a palavra que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós e vai ajustando a nossa oração. Então a oração é um lugar para aquele que pede, tem certeza que já recebeu. A oração é um lugar para aquele que busca, tem a certeza que encontrou. Peçam, busquem. O que a gente está buscando hoje? A gente está buscando intimidade, relacionamento. A gente está buscando contato com o Senhor. É na oração que a gente encontra esse lugar. A gente está buscando coisas que a gente já perdeu. É na oração que a gente encontra. Nós perdemos, muitos de nós, a conexão com o Senhor. Perdemos, muitos de nós, o relacionamento com Deus. É na oração que a gente busca e encontra. Vocês me buscarão e vocês me acharão. É na oração que a gente busca respostas. Quem tem perguntas aqui? É na oração que você encontra as respostas. Busquem e encontrarão. O que Deus disse a Jeremias no capítulo 33? Clama a mim e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. Aonde? No clamor. O que você não sabe, o que você não conhece, o que você pergunta e não tem resposta, pergunta na oração. Clama a mim e eu responderei. Na oração você encontra respostas, e na oração você encontra portas abertas. Batam e a porta lhe será aberta. Tem muita porta fechada na sua vida só porque você não orou. Não era nem vontade do Senhor, mas você não orou, porque quem abre porta, Apocalipse vai dizer na carta a Filadélfia, que aquele que é fiel e santo tem a chave de Davi na sua mão. Porta que ele abre, ninguém fecha. Porta que ele fecha, ninguém abre. Quem tem a chave da porta que precisa ser aberta é o Senhor. Não está aberta, talvez porque você não orou. E se você orou e não abriu, é porque era para ficar fechada mesmo. Pelo menos você descansa. Agora, se você orou, Ele pode abrir. E se Ele quiser abrir, ninguém vai poder fechar. Sabe aquela porta de emprego? Deixa eu contar um testemunho para você. Eu estou pedindo para ela contar. Eu acho que vai sair no telão aí qualquer dia, mas já vou dar um spoiler. A minha tia, ela trabalhou por muitos anos no cartório. Muita gente aqui deve ter conhecido ela porque ela trabalhava nos casamentos e tal. E ela se aposentou. E ela se aposentou e se inscreveu num curso numa vaga de emprego para juiz de paz da cidade, que é uma vaga concursada e que você entra ali, mas tem muita disputa, muita gente tentando. E só tinha tubarão. E aquela briga política de gente tentando passar por cima e aquela confusão. Um dia ela estava aqui num domingo, faz uns 6 domingos atrás, terminou o culto, ela veio em mim assim e falou: Fernando, ora pela tia, porque está acontecendo assim, assim, assado, a chance, está uma confusão, eu acho que não vai dar, pela lógica não vai dar, mas ora para que, se for da vontade de Deus, isso aconteça. Para resumir a história, nós oramos aqui, a vaga é dela. Porque porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Não tem porque não ora. Ore, meu irmão.
Eu só queria deixar isso para você, o valor da oração. E eu quero te convidar, a partir de hoje, todas as vezes que a gente chamar para orar, como igreja, nós oremos como igreja. A maior parte das pessoas, quando a gente chama para orar, por falta de conhecimento, levanta, baixa a cabeça, reverencia, fica calado, e de certa forma isso é bom, porque tem gente que não tem mais nem temor diante da oração. Mas o que o Senhor quer é ouvir a tua voz. O Senhor quer que você levante um clamor. Existem coisas que estão para acontecer na sua casa e que vão acontecer em nome de Jesus, porque hoje você entendeu: eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou bater. E eu vou pedir e vou receber, eu vou buscar e vou encontrar, e eu vou bater e a porta será aberta. E isto é oração. Jesus estava falando da oração. Orem sem cessar. Paulo vai dizer a Timóteo: ordene que os homens na igreja orem de mãos levantadas o tempo todo, orem por todas as coisas, orem. Nós vamos agora orar e consagrar a nossa ceia ao Senhor, o nosso mês de novembro ao Senhor, o início dessa jornada de 30 dias, tendo a certeza que o Senhor é por nós. Quem crê que o Senhor é por nós? Agora, em nome de Jesus, ore, fale com Deus, apresenta os teus pedidos. Se você não tiver o que falar, como falar, porque oração é desenvolvimento, de fato, você vai se desenvolvendo na oração. Ore a canção que nós vamos cantar, mas ore, fale com Deus, apresente os teus pedidos, clama ao Senhor, te apresenta ao Senhor, faça da oração esta arma poderosa. O que eu estou falando para você só vai ter resultado se você exercitar. Se eu só falei e virou informação, e você continuar nesse conceito de não orar, de não falar com Deus, de não fechar a porta do teu quarto, de não dobrar o teu joelho, e de falar, e o diabo dizendo assim: o que está endoidou agora, está falando sozinho? Porque é isso que ele vai fazer. Vai tocar telefone, gente vai chamar, você vai ser tentado a se distrair. Se você não entender, você não vai desfrutar do que eu estou te dizendo. Agora, se você entender, você terá uma bomba atômica nas regiões celestiais, e quando você orar, em nome de Jesus, vai acontecer com você igual aconteceu com Daniel. Daniel foi visitado por um anjo do Senhor 21 dias depois que começou a orar, mas o anjo disse assim: eu estava guerreando por ti, mas quando tu começaste a orar, eu já saí em teu favor, porque tu és muito amado nos céus. Você sabia que a tua oração tem cheiro? Apocalipse capítulo 5 diz que os anciãos que estão no trono de Deus têm taças na mão com incenso, que são as orações dos santos. Cadê os santos do Senhor? Oração tem cheiro de quê a nossa oração? Cheiro de adoração, cheiro de sujeição, cheiro de reconhecimento de quem Deus é, cheiro de disponibilidade para o Senhor, cheiro de dependência. Senhor, eu quero depender de Ti, eu quero que Tu me ajude, me abençoe, faça, Senhor, eu espero. Eu quero que o Senhor faça para contar o testemunho que foi o Senhor que fez, celebrar o Teu nome, contar para todo mundo quem o Senhor é. Cheiro do que tem a nossa oração? Ore, meu irmão, porque não existe oração sem resposta. As orações estão nas taças daqueles que se assentam em torno do trono, e é como incenso, aroma e odor suave nas narinas do nosso Senhor, e Ele responderá. Então para de ficar simplesmente olhando os outros orarem, ora, e você vai ver o poder. Daqui 15 dias a gente conversa, porque não vai levar isso para o Senhor começar a responder em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé e nós vamos...